Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Janome. Hoje estou aqui com um projeto super especial pensado para o Dia dos Namorados, que inclusive está chegando. E se você ainda não sabe que presente dar para a pessoa amada, fica aqui nesse vídeo que a gente vai te ensinar a fazer um presente super fofo, afetuoso e feito por você. Então vem aqui conferir esse projeto. E olha só pessoal, o projeto da vez é essa almofada que também é um jogo da velha, ou seja, você e a pessoa amada podem passar um tempo juntinhos, aconchegante e se divertindo com essa almofada super fofa. Então, pra quem é competitivo, é uma boa, viu? Eu tô aqui jogando sozinha só pra demonstrar pra vocês. Mas olha só que fofura. No caso, eu já perdi pra mim mesma. Mas olha só que fofinha que fica essa almofada. Literalmente uma fofura, né? Então, vamos lá aprender como é que faz essa almofada maravilhosa. Bom, pessoal, então o primeiro passo para a gente fazer o nosso bordado é colocar a nossa entretela no nosso bastidor. Ou seja, preparar o nosso bastidor para receber o bordado na nossa máquina. Então, o primeiro passo vai ser desrosquear o nosso bastidor dessa forma. Separar a parte superior da parte de baixo. Agora nós iremos pegar a nossa entretela e vamos cortar o suficiente para utilizar no nosso bastidor. O ideal é que você deixe uma margem de segurança, tá? Tanto na parte superior quanto na parte das laterais, tá? Para que o bordado corra com tranquilidade. Então aqui a gente tira um excesso e agora a gente pode pegar esse mesmo que a gente cortou e duplicar ele porque vai ser 2 camadas. Então, mais uma camadinha aqui. Eu estou utilizando uma entretela rasgável, mas você pode utilizar também uma hidrossolúvel se você quiser, ou a que você achar melhor aí para esse projeto, ok? Então agora a gente vai inserir a nossa entretela no nosso bastidor. Então a gente coloca a parte de baixo aqui, com as 2 camadinhas da nossa entretela rasgável, vamos posicionar bem aqui. E agora a gente posiciona a parte superior para encaixá-la na parte inferior, dessa forma. O ideal é que você dê uma rosqueada bem aqui, ó, para que fique fixo e você consiga ter um trabalho liso e sem acúmulo de tecido, tá? Caso tenha, venha aqui nas laterais e dá umas leves puxadinhas para deixar plano. Não pode ter acúmulo de tecido, tá, pessoal? Então, aqui a gente posicionou, viu que tá retinho, linear, a gente pode rosquear até o final. E agora, nós iremos colocar o nosso clips no nosso bastidor, para ter mais segurança e mais estabilidade na hora do bordado. Trouxe aqui os meus clips, agora eu vou inseri-lo no meu bastidor. O clips é super importante para você ter segurança e estabilidade no seu bordado, né, no momento do seu bordado, para que não ocorra nenhum problema com o seu bordado, tá? Então, é super importante que você utilize. Caso você não tenha, pode acessar o site janome.com.br que você consegue obter tanto o clips magnético quanto o não magnético. E aí você pode utilizar nos seus trabalhos. Bom, finalizei aqui a etapa de montagem do meu bastidor, como vocês podem ver. Agora a gente vai para a máquina colocar em prática o nosso bordado. Então, vamos nessa! Bom, pessoal, outro passo super importante também para a nossa máquina é a gente colocar a nossa mesa extensora, porque ela também vai dar estabilidade ao nosso trabalho. Então, a gente posiciona ela aqui certinho. Levanta os pezinhos bonitinho, vê se ela tá firme, fixa.
E agora sim a gente pode trazer o nosso bastidor. Aqui eu já configurei a linha da bobina, eu enchi a nossa linha da bobina com uma linha vermelha para dar contraste, né? E também seguir na linha do nosso objetivo do nosso trabalho aqui hoje. Também fiz a passagem de linha vermelha, né? Uma linha de bordado, para também dar um acabamento delicado na nossa peça. Então agora a gente vai colocar o nosso bastidor na máquina. Então aqui o nosso bastidor, levantamos o calcador e colocamos o bastidor nas duas hastes do braço pantográfico. Agora a gente abaixa o calcador e agora sim a gente começa de fato o nosso trabalho aqui, o nosso projeto no bordado do Dia dos Namorados. Então o primeiro passo do nosso bordado vai ser a marcação dos corações superiores, tá? Como a gente vai trabalhar com 2 tecidos diferentes, então eu fiz essa divisão de 5 corações para cima e 5 corações para baixo. Porque aí vai ficar subdividido em etapas também, porque aí a gente consegue colocar o tecido aqui no momento certo, para não dar problema, tá? Então o primeiro passo vai ser fazer a marcação dos corações, né? A marcação dos corações da parte superior. Então vamos nessa. Bom, pessoal, então aqui fez a marcação, tá? Da onde vai ficar as nossas aplicações, tá? E por que tá esse acúmulo de linha aqui, ó, no nosso bordado? É justamente porque eu desativei o corte de linha automático, para que o nosso trabalho seja mais limpo possível no final, na hora da gente arrematar todas essas linhas, tá? Você pode arrematar agora, quando a gente for tirar esse bastidor nesse momento, porque nós vamos colocar o tecido, tá? Então você vai ver na próxima etapa. Mas você também já pode tirar esse acúmulo aqui de linha, para também não atrapalhar o nosso trabalho. É só mesmo para deixar um trabalho mais limpo e uniforme. Bom, pessoal, então eu tô aqui já com o meu bastidor e com o primeiro estágio do meu trabalho pronto. Agora a gente vai pegar o tecido, colocar em cima, junto com todo o material que precisa aí, para fazer a técnica de aplicação. Mas, pessoal, por que eu fiz essa técnica aqui primeiro? Essa técnica de marcação antes da técnica de aplicação? Porque eu queria que já houvesse uma marcação para que eu conseguisse aproveitar totalmente a técnica de aplicação no bordado. O que quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu fui lá no software da Janome, de bordado, né, de criar matrizes, criei essa marcação para que eu pudesse aproveitar as 2 primeiras etapas da técnica de aplicação. Ou seja, a marcação, a amarração e depois o acabamento. Então, em teoria, como eu já fiz a marcação no tecido, na entretela, eu vou utilizar a marcação do primeiro estágio da técnica de aplique como também uma amarração. E aí depois eu vou ter uma outra amarração e depois o acabamento. Olha que bacana! Você consegue ter mais estabilidade ao seu trabalho e mais firmeza na hora de você for cortar o seu trabalho para dar o acabamento em toda a borda do seu projeto. Então, essa é uma técnica que você pode fazer e executar aí na sua casa. Fazer primeiro uma marcação, né? Fazer uma marcação primeiro antes da sua técnica de aplicação, para depois vir com a técnica de aplicação e reforçar o tecido no trabalho, porque aí te dá mais estabilidade e mais segurança, ok? Então, agora a gente vai aplicar os tecidos na parte de frente e também na parte do avesso. Então, vamos lá. Estou aqui com um tecido, tá? É um retalho até que grande, né? E aí não preciso de tudo isso. Eu vou pegar uma tesoura e vou cortar aqui o que eu acho que já dá pra gente começar o nosso trabalho. Aqui tá ótimo. Então a gente pode vir aqui, rasgar o tecido no fio. E estamos aqui com o nosso pedaço que a gente vai utilizar. Outro material que nós vamos utilizar é a manta, para dar volume para o nosso projeto. Então a gente vai posicionar ele aqui, ver se o retalho que a gente tem, isso aqui é um retalho de manta que eu tenho, ó, aqui coube certinho. Beleza, então eu vou retirar aqui o trabalho e vou utilizar uma cola bastão para dar firmeza ao meu trabalho. Então eu posso vir aqui, ó, e passar.
dessa forma. Porque aí na hora que eu for colocar a manta por cima do nosso trabalho aqui e o tecido, eu não vou precisar necessariamente ficar segurando o meu tecido ou colocando fita, porque nós vamos rasgar essa entretela. Então, meio que a cola que ficar não vai interferir no nosso trabalho. E aí a gente vem aqui e fixa o nosso tecido. Olha que técnica bacana. Você não precisa ficar segurando, até porque é perigoso, você tem que tomar muito cuidado, tá? E também na hora da gente for bordar, a gente não precisa ficar colocando fita nem nada. A cola já vai fazer seu trabalho. Lembrando que essa técnica serve para esse tipo de trabalho, tá bom? O outro lado também super importante para dar acabamento é a parte do avesso. Então a gente vai repetir o mesmo processo. Vamos passar a cola e pegar um retalho de tecido. Pode ser do mesmo, pode ser outro, da sua preferência. E pronto, ele fica firme e fixo. Agora a gente pode ir para a máquina de bordado. Vamos nessa! Bom, pessoal, então agora a gente vai começar de fato a fazer a técnica de aplicação, tá? Então o primeiro passo vai ser da marcação, mas como a gente tinha conversado antes, essa marcação vai servir como amarração também. Então ela vai amarrar uma vez, depois amarrar novamente. E aí depois a gente pula para o próximo coração e assim sucessivamente. Então a gente vai fazer 2 amarrações em cada coração, para depois no final a gente voltar para a etapa de preenchimento, para ela preencher todos os corações após a gente cortar o excesso de tecido. Então vamos lá. Prontinho, pessoal, ele fez as 2 primeiras etapas da aplicação, só que agora de uma forma de amarração, tá? Então ele não fez a marcação e depois a amarração. Nós usamos esses 2 estágios como uma amarração para o nosso trabalho aqui. Então ele já fez essa etapa, agora nós iremos retirar o nosso bastidor e vamos cortar o excesso. Bom, pessoal, então agora a gente vai cortar o excesso de tecido aqui no nosso trabalho, tá? Vou utilizar essa tesourinha aqui da Janome, disponível no site janome.com.br na cor vermelhinha também, tá? Então aqui eu vou cortar o excesso. E aí você precisa ter calma, tranquilidade, para não estragar o seu trabalho, tá bom? Então vamos nessa. Prontinho, pessoal, fiz o corte de todo o excesso de tecido, tá? Tanto na frente quanto atrás. E agora a gente vai voltar lá pro bordado para ele fazer o acabamento, né? O contorno de todo o nosso projetinho. Então aqui está a primeira etapa do nosso projeto, bordei os 5 primeiros corações, agora eu vou lá bordar os outros 5. Lembrando que é a mesma técnica, tanto para o de cima, a gente vai replicar a técnica para o de baixo. Então eu vou lá bordar e já volto com o resultado. E aqui está, pessoal, fiz a parte de baixo dos nossos outros 5 corações e ficou dessa forma, tanto na frente quanto no verso. Agora a gente vai destacar os corações e colocar o velcro na parte de trás para a gente pregar na nossa almofada. Então vamos lá!
Bom, pessoal, já estamos aqui com o nosso tecido. Agora nós vamos fazer o corte dele. Ele já está dobrado ao meio. E aqui nós vamos medir 43 de largura por 42 de altura. Lembrando que essas medidas já estão inclusas a margem de costura e acabamento do zíper. Pessoal, lembrando, nós dobramos aqui o tecido, pois a nossa almofada não terá emenda em um dos lados, apenas desse lado aqui. Pessoal, já fiz aqui a marcação da altura, então ela tem 42 centímetros, lembrando aqui. Vamos fazer, então, a marcação da largura, 43 centímetros. Bom, pessoal, agora vamos cortar o nosso tecido. Bom, pessoal, agora com o tecido cortado, nós vamos fazer a marcação da margem onde ficará costurado o nosso zíper. Então, vamos aqui marcar 6 centímetros. Pessoal, só lembrando que essa parte onde nós marcamos a margem é a parte onde nós cortamos o tecido e não a parte dobrada. E o nosso zíper ficará posicionado na parte traseira da almofada, bem no centro. Então, aqui eu vou fazer a marcação na margem só pra gente se situar e ficar mais visível. Bom, aqui já fizemos a marcação de 6 centímetros, mais pra frente nós vamos vincar aqui 3 centímetros, mas vamos explicar pra vocês. E agora nós vamos encontrar o meio da nossa almofada, o centro. Vou pegar esses 6 centímetros, vou dobrar só pra gente eliminar ele. E vou puxar até a outra extremidade do tecido. E assim nós encontramos o centro do nosso tecido. Então, eu vou fazer 2 piquezinhos aqui. Bom, pessoal, então já cortamos o nosso tecido. Agora é a hora de cortar a entretela. Então, eu vou reservar o tecido, colocá-lo de lado. E vamos para a entretela, que no caso é uma entretela rasgável. Então, aqui uma dica, vamos cortar ela do tamanho do nosso bastidor. Para isso, eu vou usar o próprio bastidor para fazer a medição. E agora, nós vamos utilizar o gabarito do bastidor. Então, o que nós vamos fazer?
A altura da nossa almofada, no total, tem 42 centímetros. Então, nós vamos marcar a metade, 21, aqui no nosso tecido. E com o gabarito, vamos centralizá-lo bem ao meio. E fazer a marcação em volta dele. Prontinho, marcação feita. E olha só, vou mostrar aqui pra vocês. De longe não dá pra visualizar direitinho, porque o marcador que estou usando é um pouquinho mais claro. Mas é só uma marcação para que a gente consiga visualizar bem onde posicionar o tecido no bastidor. Bom, então agora nós vamos montar o nosso bastidor com a entretela e tecido. Então vamos pegar aqui a parte inferior do bastidor e posicionar a entretela, sempre deixando uma folguinha para o lado de fora. Agora nós vamos reservar essa parte do bastidor. Agora vamos pegar o nosso tecido e abrir aqui na nossa marcação. Com a parte superior do bastidor, nós vamos localizar aquela marcação e posicioná-lo corretamente. Então, agora com cuidado, nós vamos pegar as duas partes do tecido, as duas laterais, colocar aqui em cima do bastidor, depois vamos posicionar essa parte aqui na parte inferior, onde já temos o bastidor e a entretela centralizados. Pessoal, aqui nessa parte vamos com calma, é uma parte delicada do processo. Verifique se nada saiu do lugar e aí nós vamos pressionar o bastidor. Ih, saiu. Aqui eu percebi que ele deu uma leve descentralizada da minha marcação, então eu só vou rosquear um pouquinho o bastidor e aí nós vamos fazer um truque aqui. Com ele um pouquinho mais preso, nós vamos ajustando o tecido. Bom, gente, ajustamos aqui o tecido corretamente. Agora nós vamos para a máquina.
Bom, pessoal, já retiramos o nosso tecido do bastidor e aproveitei para vincar ele no ferro. Então, aquela marcação que nós fizemos de 6 centímetros, lembram? A margem. Nós vamos vincar 3 para dentro. Aqui, ó, é o avesso do nosso tecido, então nós vamos vincar para dentro dele, tá? E não pro lado direito. Então, posiciono aqui e nós vamos fazer agora a costura do zíper. Então, tem aqui o nosso zíper. Vou colocar ele bem rente aqui ao tecido. E prender aqui, usando esses grampinhos. E aí, nós vamos fazer a costura desse lado. Para essa costura, nós vamos utilizar esse acessório, que é o calcador de zíper. O que ele tem de diferente? Aqui atrás ele tem esse parafuso que, desrosqueando, a gente consegue configurar para que lado a agulha vai. Então, tanto para o direito quanto o esquerdo do calcador. Isso facilita bastante na hora da costura. Então, vamos lá, eu vou instalar ele na máquina e nós já vamos utilizá-lo. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a troca do calcador. Então, vamos levantar aqui o pezinho do calcador, apertar a alavanca aqui atrás. Ele já solta o calcador. E agora nós vamos precisar desparafusar o suporte do calcador da barra do calcador. Pessoal, já encaixei aqui de volta ao parafuso para ele facilitar aqui o processo. Então, nós encaixamos assim o calcador e parafusamos até o final. Não precisa apertar muito, tá? Quando você sentir já segurança e que ele está bem firme, aí é porque ele está bem instalado. Bom, pessoal, instalei aqui o calcador na máquina e nesse caso eu vou fazer a costura desse lado do zíper, então o calcador já está posicionado corretamente, mas se eu precisasse mudar, era só desrosquear um pouquinho e empurrar para o lado e rosquear novamente. Mas nós vamos utilizar ele desse lado mesmo. E aí nós vamos fazer uma costura bem rente ao zíper. E lembrando que esse acessório é um acessório opcional, você o encontra no site janome.com.br. Então, vamos lá. Bom, pessoal, agora nós vamos costurar o outro lado do zíper. E aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa parte aqui que não está costurada ainda e costurar com a outra parte do tecido, com a outra extremidade. Lembrando que o avesso está para fora. Então, agora nós vamos prender aqui o tecido e aí vamos costurar essa parte. Pessoal, realizamos a costura do zíper, agora nós vamos fechar as laterais da almofada. E para isso nós precisamos encontrar aquele centro que a gente tinha marcado com o pique. Então, vamos trazer o zíper ao centro da almofada.
Ele está bem centralizado e lembrando de deixar uma parte aberta, porque depois que fecharmos aqui, nós precisamos virar a almofada pro lado direito, trazer o lado direito para fora. E outra coisa importante, essa abinha não pode estar dobrada para dentro. Na hora da costura, elas tem que estar dessa forma aqui. Então, só prestar atenção na hora que for passar a costura para não costurar do jeito errado. Então, com o zíper centralizado, nós podemos passar uma reta em cada lado da almofada. E aqui em cima do zíper, lembrem-se de conferir se a lapelinha dele está virada para o lado certo. Então, ele tem que sempre cobrir o zíper e não ficar para o lado de fora. Bom, pessoal, com a costura finalizada, agora nós vamos cortar o restante do zíper que sobrou e virar a almofada para fora. Vejam só que bonito que fica o acabamento aqui no zíper, fica pra dentro mesmo, não dá pra ver que tem ele costurado. E também a costura dele ficou bem legal por conta do calcador de zíper que nós utilizamos ali na máquina. Bom, pessoal, agora nós vamos aplicar o velcro na almofada e nos coraçõezinhos. Já recortei aqui todas as partes. A parte que é mais fofinha do velcro, nós vamos deixar na almofada, porque quando o coraçãozinho não estiver aqui, não vai ficar incomodando tanto se tiver contato com a pele. Então, fiz um formatinho redondinho, só para também as pontinhas não ficarem pinicando. E dentro da almofada, por enquanto eu coloquei 2 camadinhas de algodão cru, só para quando a gente colar o velcro na almofada, não colar também a outra parte da almofada, o outro lado. Mas é só por enquanto. Então vamos lá. Acho que eu posso dar um zoom. Bom, apliquei todos os velcros na almofada, vou reservar, esperar secar um pouquinho. Enquanto isso, vamos aplicar o velcro nos coraçõezinhos. Prontinho, pessoal, todos os corações já estão com o velcro aplicado e coladinho. A almofada também. Agora vamos esperar um pouquinho para secar
e logo logo a gente volta para encher a almofada. Bom, pessoal, agora já está tudo sequinho, então vamos finalmente encher a nossa almofada com fibra de poliéster. Se você já tiver alguma almofada em casa e quiser usar esse trabalho aqui como uma capa, você também pode, é só utilizar as medidas da almofada que você tem aí na sua casa. Então agora vamos lá, colocar bastante fibra para ela ficar bem fofinha. Olha só, pessoal, e esse é o resultado da nossa almofada Jogo da Velha. Uma sugestão de presente para o Dia dos Namorados, um presente super fofinho, literalmente, e cheio de afeto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse projetinho super afetuoso e especial. E lembrando, todas as máquinas e acessórios estão disponíveis no nosso site janome.com.br. É isso, vejo vocês no próximo vídeo, até mais!